Editorial. Ontem, as melhores cabeças jurídicas deste Estado e reconhecidas nacionalmente se reuniram para uma entrevista coletiva numa das mais expressivas reuniões das inteligências jurídicas que ficará marcada na história do direito neste Estado, assim como as grandes reuniões de craques que se juntaram em várias partes do mundo na década de 60, 70 e que mudaram o comportamento das sociedades, abrindo mentes e corações para um novo mundo. E cito entre esses movimentos, por exemplo, o Festival de Woodstock. Nossos advogados colocaram a malfadada coffee break no banco dos réus. Era o que estava faltando para demolir uma investigação sem pé nem cabeça. Estava faltando a palavra de estudiosos para modificar o pensamento jurídico nesse Estado. Posso dizer sem medo de errar que ontem, em nossa capital, aconteceu um Woodstock jurídico. A conclusão deles foi o que está na cara de todo mundo e hoje nos jornais, mas que, levados por uma onda de informações sem análise, turvaram seus pensamentos e análises jurídicas sem compreender que a malfadada coffee break não passou de uma conversa fiada, conversa de comadres, daquelas que se tem ao pé do tanque e que se tem na janela e que ganharam corpo porque não foram rebatidas, por pouco não se transformando em verdades. O libelo acusatório, que é o papel que faz o Ministério Público, no mais legítimo se colar, colou, não tem provas, sonega informações, esquece nomes, confunde episódios e acaba enviando à magistratura algo que se surpreende pela fraqueza, pela fragilidade das acusações apuradas depois de tanto estardalhaço e conclui, mas não fala, que tudo não passou de um mega engano jurídico, hoje a prejudicar carreiras de pessoas inocentes e a sustentar na prefeitura de Campo Grande um homem caçado, esperto o suficiente para arrastar seus seguidores ao descrédito, respaldado na história que os advogados concluíram não passar de um conto da carochinha. Enquanto eu disse isso, era a palavra de um leigo, de um jornalistinha, como o Ministério Público sempre me achou. Mas agora é a palavra dos nossos maiores juristas e estudiosos do direito, homens que já defenderam clientes em todas as esferas da justiça brasileira. E eu aqui quero ver como esses promotores vão sair dessa. A conclusão desses grandes advogados causou um terremoto na sede do Ministério Público e o relatório final de 329 páginas, o mosto resultante das quase 16 mil folhas de sulfite estragadas que resultaram a investigação,
não passaram de folhas inservíveis, feias de serem submetidas aos conhecimentos dos grandes desembargadores que são estudiosos do direito e que revelam o desconhecimento de membros do Ministério Público em relação à luta entre a verdade e a mentira, a honra contra a desonra, a busca entre o fato e o seu contraditório, a luta entre o bem e o mal, o que é contra aquilo que não é, enfim, a busca da verdade real, que é o papel da justiça. O relatório de 329 páginas foi considerado xoxo, insípido, amorfo e inodoro, tendo servido apenas para fazer estardalhaços de mídia, mas que, na pura realidade, não passam da investigação de ouvir falar e, curiosamente, na tentativa de provar as conversinhas vãs, conversinhas de comadre, recheia-se o relatório até com os célebres discursos de Catilina, o que provocou sorrisos quando abordado na coletiva de imprensa. Claro que, para não ficar pior do que está perante o Tribunal de Justiça, o Ministério Público procurou se resguardar como pôde, inclusive agasalhando sob o manto do chamado espírito de corpo o responsável pela investigação. O relatório final esqueceu pessoas e fatos, o que demonstrou protecionismo político e amnésia investigativa, ingredientes suficientes para que os advogados de defesa dos réus classificassem o relatório final de acusações inservíveis juridicamente para condenar quem quer que seja. Houve até aqueles que acharam inimaginável uma investigação dita séria, que fez tanto estardalhaço, resultar num conteúdo pífio, que pode ser igualado ao conteúdo de um tambor ou de um pastel de feira, cujo interior contém apenas vento e nenhuma prova. Cria-se juridicamente o conceito de que a montanha pariu um rato, e pelas dores e o contorcionismo das operações, parecia mesmo que seria parto de um gigante. Pior que as investigações atabalhoadas e sem a presença de um delegado que faria o papel de advogado do diabo, o que se viu foi a investigação adquirir cor partidária e a vontade dela própria de fazer a sua justiça. E com o bom conceito que sempre teve o Ministério Público perante a justiça, o que se fez foi um justiçamento à administração municipal, reconduzindo um prefeito legitimamente cassado, afastando o prefeito legitimamente investido da função, desprezando-se a soberania da justiça eleitoral, como se estivéssemos num paizinho de merda, num estado de exceção. Se houve erro do Tribunal de Justiça, não é porque eles o cometeram deliberadamente, mas porque confiaram que a informação do Ministério Público, que até então nunca havia brincado em serviço, nunca havia mentido, seria uma informação confiável e séria.
sem saber o que dizer e diante das robustas acusações dos advogados de defesa, que o Ministério Público sonegou provas, o desembargador doutor Bonaccini abriu novos prazos aos defensores, o que significa que a solução que ainda está sendo esperada de Brasília possa sair daqui mesmo, para que a situação administrativa legal da nossa prefeitura não piore ainda mais. Ciente de que poderá dormir prefeito e acordar no olho da rua, o Alcides Bernal é a imagem do sofrimento e do desespero. A verdade está vindo à tona paulatinamente e o prenúncio de dias ruins para todos os envolvidos podem ser os piores dos últimos tempos, reescrevendo uma nova história jurídica neste estado. A coletiva de ontem terminou em tom de ameaça quando disseram que todas as vezes que o Ministério Público resolver fazer estardalhaço com esse assunto, os advogados se reunirão e convocarão coletiva de imprensa, piorando ainda mais esse relacionamento que nos últimos tempos tem isolado o Ministério Público do Tribunal de Justiça. Ainda bem que surgiu um interlocutor de confiança, homem sério, que é a nomeação do doutor Mauri Ricciotti, que poderá quebrar esse ambiente ácido, incompreensível entre uma força e outra, porque ele é, dentre todos esses, o único a ter bom relacionamento com a justiça e com advogados e um homem de bom senso, que foi tudo o que faltou quando deflagraram a malfadada Coffee Break, porque ela veio redondinha da Polícia Federal e ficou quadradona com os exageros, com os parcialismos com que foi investigada pelo GAECO. Uma coisa é certa, o Ministério Público vai ter que pagar grossas indenizações por danos morais aos que acusou sem provas. E isso será um rombo nas finanças desse poder. Até porque a legislação agora caminha sobre o fato de que membros do Ministério Público que exageram no cumprimento do dever respondem por danos morais por conta própria, às suas expensas. Que da próxima vez chamem um delegado para ajudar nas investigações, a fim de que não mais cometam esses descalabros e as coisas se acabem numa falsa expectativa, como a Coffee Break está se acabando. Não faltou apenas isenção na investigação, faltou mesmo um ou vários delegados trabalhando. E que da próxima vez, senhores promotores, vocês parem de vaidade e chamem um. Bom dia.